Existe um ponto na superfície do globo onde a bússola perde sua utilidade, não por falha mecânica, mas porque o norte magnético se torna um conceito abstrato que parece brincar com a percepção humana. A poucos quilômetros de distância, a temperatura pode variar 30 graus em questão de minutos, e o solo sob seus pés não é sólido, mas uma camada instável de detritos que esconde abismos sem fundo. O que torna este lugar impossível não é a ausência de vida, mas a presença de uma força geológica tão ativa que o cenário que você vê hoje será fisicamente alterado antes do fim desta década. Não se trata de uma lenda ou de uma ilusão de ótica, mas de uma zona de convergência onde a crosta terrestre está sendo rasgada de dentro para fora, criando um ambiente que desafia qualquer tentativa humana de permanência ou estabilidade. O isolamento geográfico aqui é apenas a camada superficial de um problema muito mais profundo. Quando tentamos medir a resistência desse terreno, descobrimos que ele não segue as leis de solidez que esperamos de uma montanha ou de uma planície. Estamos lidando com um território que vive um estado de fluxo constante, um laboratório natural onde a física se comporta de maneira peculiar e as condições de sobrevivência mudam sem aviso prévio. Este lugar serve como um lembrete desconfortável de que a estabilidade que percebemos no planeta é uma exceção temporária e não a regra. Para entender a verdadeira natureza deste lugar, precisamos olhar para as forças invisíveis que atuam logo abaixo da superfície. Em regiões onde a crosta é extremamente fina, o calor do manto terrestre não precisa de grandes aberturas para subir, ele simplesmente permeia a rocha, transformando o solo em uma espécie de gelatina mineral. Imagine caminhar sobre uma crosta que, na verdade, é apenas uma casca sobre um oceano de rocha derretida e gases sob alta pressão. A sensação de caminhar ali é perturbadora, pois a cada passo, a percepção de terreno firme é substituída pela consciência de uma fragilidade extrema. O solo emite sons, estalos abafados e vibrações que viajam quilômetros, indicando que a estrutura sobre a qual você pisa está em constante rearranjo. O desafio de chegar a esses pontos não é apenas logístico, é uma questão de resistência física e psicológica. Os poucos que se aventuram em expedições científicas nesses locais relatam que o ambiente impõe um limite claro ao tempo de permanência. Não é apenas o frio extremo ou a escassez de oxigênio que obriga a retirada, mas a sensação de que o próprio ambiente está repelindo a presença humana. A paisagem parece ser desenhada para impedir a fixação, com ventos que cortam através das camadas mais pesadas de isolamento e uma radiação solar que, devido à altitude ou às propriedades reflexivas do solo, torna-se um inimigo silencioso. É um lugar onde você nunca está em paz, pois a vigilância contra o ambiente deve ser ininterrupta. Ao aprofundarmos a análise, percebemos que o isolamento desses lugares impossíveis cria fenômenos acústicos e visuais únicos. A ausência de vegetação e a topografia distorcida fazem com que o som viaje de maneiras imprevisíveis, criando ecos que não deveriam existir ou silêncios tão densos que o próprio batimento cardíaco se torna o único ruído de referência. É um efeito que desorienta o cérebro, fazendo com que a noção de direção e distância se perca rapidamente. Relatos de exploradores descrevem a sensação de que, mesmo com mapas precisos e tecnologia de ponta, o lugar parece mudar de configuração. Não é uma mudança mágica, mas a consequência de uma geologia ativa, onde desmoronamentos silenciosos e movimentos de placas imperceptíveis ao olho humano alteram as trilhas e os marcos de orientação em questão de horas. Existe uma tensão constante entre o desejo humano de dominar o terreno e a realidade da sua instabilidade. Tentamos construir caminhos, estocar suprimentos e mapear cada metro, mas a natureza nesses pontos responde com um desdém indiferente. O que hoje é uma passagem segura, amanhã pode ser uma fenda que expele gases tóxicos ou uma encosta que desliza sem aviso. Essa imprevisibilidade não é um erro do sistema terrestre,
mas a demonstração de um sistema que ainda está em processo de formação. Enquanto buscamos ordem, esses lugares nos mostram que o planeta está em constante construção, eliminando o que não faz parte de sua nova configuração. A questão central que emerge é porque nos sentimos tão atraídos por esses espaços que parecem rejeitar nossa existência. Talvez seja porque, em um mundo onde tudo parece controlado e mapeado, esses lugares permanecem como os últimos bastiões da imprevisibilidade absoluta. Eles nos forçam a abandonar a arrogância de que somos os donos do ambiente e nos colocam na posição de observadores vulneráveis. É uma lição de humildade forçada. Quando você está diante de um abismo que se formou em questão de dias, ou em um campo de rocha vulcânica que ainda fumega, a escala da vida humana parece irrelevante. Entretanto, há um limite para essa observação. Conforme nos aproximamos do núcleo do fenômeno, a ciência nos revela um dado ainda mais impactante: a própria composição mineral desses locais, muitas vezes carregada de elementos raros ou estruturas cristalinas incomuns, altera o comportamento da bússola e de instrumentos de navegação eletrônica, o que explica por que tantas vezes esses locais foram descritos como pontos de anomalia. Não há forças sobrenaturais, apenas a interação complexa entre minerais altamente magnéticos e a eletricidade estática gerada pelos ventos constantes e pela fricção das partículas no ar. O que parecia um mistério incompreensível é, na verdade, uma máquina geológica operando em uma escala de energia que o corpo humano não consegue processar sem proteção adequada. A reviravolta final, porém, reside na percepção de que esses lugares não são apenas anomalias isoladas. Eles são o futuro de outros pontos que hoje consideramos seguros. O que vemos nesses desertos de gelo ou nessas montanhas que se desfazem é o processo geológico que, ao longo de milhões de anos, moldou continentes inteiros. Estamos observando a Terra no meio de um trabalho de reforma e nós, humanos, somos apenas espectadores de passagem em um cenário que não foi projetado para nós. A impossibilidade desses lugares é apenas a nossa incapacidade de aceitar que o planeta não é uma estrutura estática, mas um organismo que nunca para de se transformar. Ao deixarmos esses lugares, a sensação que permanece não é de vitória ou de conquista, mas de ter vislumbrado algo que deveria permanecer oculto aos olhos humanos. A beleza desses ambientes é fria e implacável. Eles nos lembram que a civilização é uma fina camada de verniz sobre uma crosta terrestre que, em qualquer momento, pode decidir que nosso tempo no topo da cadeia alimentar chegou ao fim. A verdadeira lição desses lugares impossíveis é que eles são o espelho do que o planeta é em sua essência, uma força colossal em constante mutação que ignora as fronteiras, as leis e as necessidades que criamos para nós mesmos. Eles continuam lá, imutáveis na sua mutabilidade, à espera de que a próxima era geológica venha reclamar o que foi apenas emprestado. O planeta não guarda segredos para nos esconder. Ele guarda verdades que não estamos preparados para entender, escondidas sob a forma de paisagens que desafiam a lógica e nos colocam de volta ao nosso devido lugar.